Então vamos dar sequência, vamos passar aqui para um tutorial bacana, que é como deixar, por exemplo, uma foto em desenho, coisa fácil para fazer aí no Photoshop. Então abrir uma foto aqui, eu quero deixar ela só com traço, como se ela fosse uma imagem ali em desenho. Para fazer isso aí, vou fazer o seguinte, primeiro eu tenho que deixar a imagem em preto e branco. Então imagem, ajustes, posso aplicar um mapa de degradê. Deixa eu achar a opção aqui, porque mudou um pouquinho de lugar, às vezes a gente procura os recursos aí. Mapa de degradê, clica aqui, escolhe o modelo aí preto branco, né? Vai ter aí outros modelos de degradê que são mistura de cores. Toda vez que eu falar degradê ou gradiente, significa aí mistura de cores. Ok, beleza. Para tirar 100% da cor da imagem, você pode também apertar Ctrl U para ele abrir a caixa de matiz e saturação. Eu falei que a saturação é a intensidade de cor. Você removendo toda a saturação, você retira todas as cores aí da imagem. Ela está sem nenhuma intensidade de cor. Feito isso, Ctrl J para duplicar a camada. Então eu tenho duas camadas sem cores. Nessa camada de cima eu vou fazer uma inversão nas cores. Fica isso, onde está preto passa a ficar branco e onde está branco passa a ficar preto. Eu posso fazer isso com o comando Ctrl I. Vou dar um Ctrl Z, o menu fica aqui em cima, imagem, ajustes, inverter. Então, comando Ctrl I. Após inverter, eu vou aplicar um efeito de luminosidade nessa camada. Onde está aqui normal, eu vou escolher aqui superexposição de cores. Então, ele vai deixar ela praticamente aqui, né, sem nada, não vai dar para ficar visível. Então, subexposição de cores, esse efeito aqui aplicado. Feito isso, basta eu aplicar um filtro de desfoque em cima dela. Então, filtro, desfoque gaussiano. Essas misturas aí, ó, me gera, olha lá que bacana, os traços da imagem. Na verdade, ali, né, vai dependendo da proporção de desfoque que eu colocar. Quanto mais desfoque, mais visível fica a imagem, com mais traço ela fica. Então, você consegue fazer alguns efeitos legais aí de forma simples, como foi aqui, né, só misturando alguns efeitos de luminosidade, desfoque, alguns filtros aí existentes no Photoshop. Então, bem facinho mesmo. Nós vamos começar a trabalhar com a ferramenta de texto, né? Então vou estar passando ela para vocês já a partir da próxima aula com alguns outros efeitos. A ferramenta de texto é representada aqui pela letra T, né? Só para me mostrar como que eu acrescentaria um texto aqui de forma fácil nessa imagem. Então vou com o botão direito aqui em cima dela, só para ele abrir as variações que eu tenho aqui para a ferramenta texto. Eu tenho o texto horizontal, que vai fazer um texto na horizontal, um texto vertical, e tenho o texto também em máscaras aqui, que nós vamos trabalhar em aulas mais avançadas. Então peguei a ferramenta texto, dou um clique aqui, ó, eu poderia, por exemplo, deixa eu digitar meu nome aqui. Nós vamos aprender a mexer nas propriedades dele aqui já na próxima aula. Eu teria um texto aí na imagem. Nós vamos olhar, né, as propriedades de texto. Vou fazer o seguinte aqui, ó, arquivo, salvar como. Se eu salvar no modelo de Photoshop, ele vai ficar com as camadas editáveis. Se eu quiser converter em uma imagem, eu já expliquei que eu troco aqui para JPEG. Então, poderia salvar na minha pasta onde eu estou trabalhando aqui, ó, que é documentos. Se eu não me engano, foi... Cadê? Documentos, aula. É essa mesmo. E vou salvar. Então, eu teria a imagem ali com o texto. Bem simples. Próxima aula, a gente vai aprender, então, a trabalhar em cima aí do texto. Para completar o tempo dessa aula aqui, ó, vou mostrar outro recurso que eu acho interessante. Então, seria aqui o recurso que nós temos de animar, né, os projetos feitos no Flash. Então, menu janela e procura aqui, ó, o painel de ações. Ele vai abrir aqui uma opção, né, desculpa, ações não, animação. Cadê? Janela. Janela, deixa eu ver onde está esse aqui. É linha do tempo, né, que está chamado aqui na nossa versão. Então, janela, linha do tempo. As opções para trabalhar com animação dentro do Photoshop. Nós vamos ter, né, os quadros aqui, depois eu vou animar outras imagens também, animar banner, texto, nós vamos utilizar essa opção. Eu tenho um quadro que é essa minha camada, esse meu projeto inicial. Esse botãozinho aqui serve para duplicar quadro, então você pode duplicar ele e fazer alguma alteração. Nesse segundo quadro, por exemplo, vamos supor que eu queira o texto um pouco para o lado aqui. Beleza. No terceiro quadro, eu quero esse texto voltando para o início e quero que a imagem, né, que essa imagem de cima suma, para que ele mostre a imagem normal, que seria essa. No quarto quadro, eu quero que ele volte com outra imagem, então é só habilitar o olhinho aqui que eu removi. E beleza, seria mais ou menos isso aí. Se eu der play, ele vai ficar fazendo a alteração que eu coloquei. Ó. Ok, vou dar um Ctrl menos porque está um pouquinho lento, então ele demora um pouco. Então daria para você criar alguns efeitos, né? Obviamente isso aqui não é nenhuma animação, nós vamos fazer as animações na próxima aula, mas só para saber que tem uma linha do tempo onde você coloca quadros e trabalha aí em cima do seu projeto, né, através desses quadros. Então nós vamos dar sequência aí e tá vendo, né, a partir das próximas aulas ferramenta texto com essas animações em quadros. Um abraço e até a próxima aula.